chamo Jéssica Bruna, sou a mãe do Dominique. Eu trouxe meu filho aqui pro hospital porque ele estava gripado, bem cansadinho assim, né? Uma gripe normal. Aí eu cheguei aqui, ele foi atendido. A médica falou que era um começo, poderia ser um começo de bronquiolite, que ele ia ficar em observação, fazendo bombinha e lavagem nasal e ia ficar sendo observado para ver como ele ia ficar. E isso aconteceu, só que ela pediu também, ela prescreveu para colocar ele no oxigênio, porque como ele estava muito cansado, então que colocasse ele no oxigênio para ele não ficar fazendo tanto esforço. Só que a gente chegou aqui no sábado, era uma hora, umas 2 horas a gente já estava na sala de observação. E ali, eles começaram a fazer muita bombinha nele, muita bombinha, e ele foi ficando cada vez mais cansado, cada vez mais agitado. E eu pedi pro enfermeiro para chamar a médica para avaliar ele e também para colocar ele no oxigênio, porque ela tinha prescrito. E ele dizia que não tinha necessidade de colocar ele no oxigênio porque a saturação dele estava boa. Aí eu disse, mas gente, eu tô vendo, ele não tá bem, então pede pra médica vir aqui olhar, pede pra ela avaliar ele, ver se tem algo mais a se fazer. Ele dizia que eu não podia, que eu tinha que esperar a hora de ele passar pelo retorno da médica pra ela poder ver. E a gente ficou das 2 até as 9 horas da noite, sabe? Só nesse procedimento de bombinha. E o pior de tudo é que assim, era 3 bombinhas de 20 e 20, daí eles faziam 2 e a terceira não dava pra finalizar, porque daí passava um pouco do horário, daí o enfermeiro falava, a gente vai ter que reiniciar tudo de novo o procedimento, porque não vai dar certo. E aquilo foi acelerando cada vez mais o coração dele, ele foi ficando mais cansado, mais agitado. E eu disse, gente, meu filho tá mal, tá mal. Daí às 9 horas da noite eu passei no retorno com a médica. Daí ela viu ele, daí ela falou assim, não, realmente ele não tá bem, tu vai voltar pra lá, vocês vão passar a noite aqui, vamos continuar fazendo o mesmo procedimento, porém agora ele vai ficar no oxigênio. Aí colocaram ele no oxigênio. Aí a gente passou a noite toda ali, mas tipo, ele chegou brincando, comendo, tudo. Ele nasceu uma criança super saudável, nunca tive problema na minha gestação. Ele nasceu perfeito, sabe? Era uma criança que engatinhava, andava por tudo no andador. E daí a gente passou a noite aqui, daí no outro dia ele foi ficando pior, sabe? Porque foi feito, como já tinha feito muita bombinha, eu acredito que a bombinha, com muito excesso, ela acaba acelerando o coração. E ele foi ficando cada vez pior. E daí eles pegaram e tentaram colocar ele num outro oxigênio, um pouquinho mais forte, mas também não estava resolvendo. Aí eu disse assim, ó, chama a médica. Eu pedi várias vezes pra médica vir ali avaliar ele e ninguém aparecia. Aí até que uma colega minha tava ali no quarto junto comigo, ela falou assim, mãe, amiga, a hora que tu vê alguém passando pelo corredor, o doutor, tu chama ele pra ele olhar. Daí a gente pegou, viu o doutor passar, eu chamei assim, doutor, pelo amor de Deus, olha o meu filho que eu tô vendo que ele não tá bem e ninguém tá fazendo nada. Daí ele pegou, olhou, eu disse, eu nem vou examinar ele muito, porque só de olhar pro estado dele já dá pra ver que ele tá bem grave. Já vou fazer o encaminhamento dele já pra UTI e eu vou fazer a minha parte, tu vai ter que fazer a tua. Agora, tu vai ter que ficar em cima dela, se for preciso tu briga, faz o que for preciso, só não agride ninguém, porque senão tu vai perder teu filho. Ele falou assim pra mim. Nossa, a hora que ele falou aquelas palavras pra mim, eu entrei em desespero, sabe? Isso ele veio, era umas 2 horas da tarde, 3 horas no domingo. Quando a fisio veio olhar ele, os outros médicos, e levar ele para fazer outros procedimentos, já era muito tarde, sabe? Ele já tava assim, praticamente quase sem vida, porque ele já não tinha mais nem força para respirar, mesmo estando com o KVNI, com os oxigênio bem forte. Aí quando a fisio chegou, que ela tem que liberar para fazer os restos do procedimento, eles levaram ele às pressas para a sala de emergência. Chegou lá, ele teve 2 paradas cardíacas, uma mais de 20 minutos, 30, e ele acabou ficando muito tempo sem oxigenação no cérebro e ficou cheio de sequelas. Hoje ele é uma criança que os pés estão todo atrofiado, ele perdeu todos os movimentos, sabe? Ele não tem firmeza nenhuma no corpo, ele é uma criança que usa sonda, que só se alimenta pela sonda nasal, passa mal o tempo todo. E assim, é uma situação, uma realidade totalmente diferente daquela que eu vivia, sabe? Porque hoje ele é uma criança especial, ele não interage, ele não conhece, ele é outra criança, assim, e é bem difícil, porque aí os médicos falaram que
não sabia qual seria a porcentagem de como ele ia se recuperar ou não, porque não sabia dizer se tinha atingido 100% do cérebro ou não. Só que assim, poxa, se eles tivessem dado um pouco mais de atenção para ele, sabe? Porque eu pedi várias vezes e, sabe, foram só fazendo procedimento que, né, que era um único procedimento que, querendo ou não, estava prejudicando ele, e não deram uma atenção a mais, porque se naquela hora que o doutor apareceu, já viu que o estado dele era grave, se já tivesse encaminhado ele para UTI, feito outros tipos de procedimento, talvez tinha evitado tudo isso que aconteceu, sabe? E hoje é muito difícil de lidar assim, porque ele chegou aqui, ele tinha 9 meses. Aí a gente ficou 1 mês e pouco internado. Hoje ele é uma criança, ele já tem 1 ano e 1 mês. Só que, tipo assim, ele é totalmente dependente de mim, sabe? Ele... Claro que ele antes seria ainda, mas agora, tipo, ele não tem firmeza nenhuma. É um bebê recém-nascido, uma criança que não sabe se está enxergando direito, se está ouvindo direito, se... Sabe? É uma situação, assim, bem complicada, bem delicada mesmo. Então a gente quer... não uma justiça em si, sabe? Mas assim, que eles tenham mais profissionalismo, mais humanidade, mais atenção, porque as crianças precisam de todo o cuidado, sabe? Possível, assim, que talvez um erro pode gerar uma grande consequência. Então, é isso que a gente quer algo para melhorar, não é para fazer nada de ruim para ninguém, porque tem profissionais que, olha, é excelente, que não tem o que dizer, sabe? Que, olha, se todos fossem igual os poucos bons que tem, não aconteceria nada disso.